Tá no ar? Segundo episódio do podcast da Dojota. Eu poderia pular as apresentações hoje, tá? Quem é de Brasília já se divertiu muito e segue se divertindo por conta dessa figura bem aqui. Nosso cliente VIP, amigo, que honra, viu, Pedrão? Pedro Caetano aqui. Prazer estar aqui, turma. Bom quando a gente mistura um pouco de negócio com relação pessoal. Eu fico muito feliz de bater esse papo com vocês, que gosto muito e admiro o trabalho e vocês como pessoa. Show de bola. Valeu, Pedrão. Bora nessa, Johnny Boy? Claro, vamos. Pedrão, então assim, cara, bem legal aqui estar com esse podcast com você, porque além de cliente, também se tornou amigo aí nosso, amigos em comum. Então a gente também já virou frequentador assíduo do seu negócio. Conta um pouquinho mais aí sobre a sua trajetória como empreendedor. Conta um pouquinho sobre o Patinho Feio também, que está aí já Bombando estourando Brasília. a boca do balão. O bom e ruim de Brasília é que é uma cidade quase que interiorana, então todo mundo se conhece, todo mundo conhece a história do negócio. Todo mundo te conhece. A gente eu não sei. Cara, eu acho que, como a grande maioria dos empreendedores, se não todos, a história começa pequena e a trancos e barrancos, muita dificuldade, a gente vai fazendo o negócio acontecer e felizmente vem acontecendo. Eu acho que começou esse ímpeto, acho que nasce com as pessoas, quem tem um pouco mais de proximidade com o negócio, com essa parte comercial, que eu acho que é parte importante de qualquer negócio. Você tem um ímpeto, você tem uma proximidade com isso, e você enxerga isso logo no começo da sua vida. E quando, na minha fase infantil para adolescência, eu já gostava de comercializar as coisas, Desde trocar sempre. e tal, e Legal. você percebia que tinha algo diferente aí. Mas quando eu entrei na UNB, comecei a fazer uma administração, porque eu vi que era um caminho que eu gostaria de seguir, não tinha referências familiares nesse sentido, mas estava decidido que era o caminho que eu queria seguir. E desde o começo eu comecei a me emaranhar nesse tipo de negócio. Meu primeiro negócio foi com um amigo de longa data, há 20 anos atrás. Qual que foi o primeiro negócio? E Puxa mais o microfone aqui. todos voltados para o entretenimento desde cedo. Desde porque a gente via o pessoal fazendo festa em casa e tal, ou recebendo amigos. Isso era uma característica cultural daquela época, e hoje eu vejo que está voltando. Uhum. As coisas estão muito cíclicas, né? E a gente via esse comportamento e as pessoas não queriam sair para ir comprar no mercado, etc e tal. E quando a gente identificou isso, a gente criou uma empresa que foi muito legal, mas não deu certo. Foi muito legal. Eu já fiz festa também, velho. Já fiz na minha casa, minha casa na época era a casa dos meus pais, né? Só que eles não sabiam. A gente cobrou ingresso, um monte de coisa. A gente fez uma grana ainda. Começa sempre do jeito errado. E aí a gente criou uma empresa chamada Esquenta Delivery. Então a gente era uma espécie de distribuidora que tinha mais de 100 produtos, tipo de produtos ali em estoque, a gente levava qualquer tipo de coisa, carvão, cerveja. Mais de 100 gelo e produtos na primeira brincadeira ali. tal. Olha que Maravilha. consequência gostosa. E aí esse negócio não deu certo, mas já fez parte importante da minha formação ali, de inclusive ver a dificuldade que é de fato fazer um negócio rodar com toda a parte burocrática e toda a seriedade, todos os problemas, os desafios que tem em qualquer negócio. Então aí já foi um baque, mas foi um baque que me fez persistir e continuar. Então eu vi que eu estava no caminho que realmente era o meu. Legal. E aí, a partir dali, eu entrei em sociedade num bar, foi um bar que fez história em Brasília durante uma década, que era o Chiquita Bacana. Nossa, eu já fui demais lá. Eu lembro que lá passava Vale Refeição. Nossa senhora, O Sodex. eu zerava o Sodexo lá. Eu não sabia que você tinha sido sócio lá. Foi um bar bem legal aqui em Brasília. A gente pegou a época de Copa do Mundo, fui sócio de lá mais de 5 anos. Assim, foi uma história muito legal. E aí lá eu amadureci toda essa parte burocrática para ter a compreensão completa do negócio, que era um negócio que envolvia muito mais que só, às vezes, conhecer pessoas, ter uma veia comercial, ou entender um pouco de marketing e tal. É um negócio completo ali, né? São grandes áreas de conhecimento e você, obviamente, não precisa ser o maior especialista do mundo em todos elas, até porque seria impossível, mas você tem que ter um certo conhecimento em todas para que você consiga atuar. E aí fiquei alguns anos, posso estar esquecendo um negócio no meio do caminho aí, mas fiquei alguns anos e aí era um nicho que eu me ambientei muito e que eu
transitava muito bem nele, que era o meio do entretenimento, e me mantive. E aí foi crescendo. E aí, o próximo passo depois do Chiquita, eu comecei um grupo empresarial daqui de Brasília, que também acho que foi uma história lindíssima, que foi o Grupo da Fama, que a priori a gente tinha um mercadinho, que era um Castrobar, foi uma vinda desse conceito de coquetelaria, de drinks para Brasília, na época que nos falava disso aqui ainda. E esse é histórico também. E foi um sucesso, hoje está completando, ainda existe, está completando, só não dando 12 anos. Fui sócio lá durante 10 anos, eu saí há 2 anos atrás do grupo, mas nesse grupo a gente fez uma série de negócios todos voltados para esse nicho, onde o core business eram eventos, eram projetos, festivais, shows, etc. e tal, era onde a gente tinha algo maior, e a gente sempre teve como pilar disso algumas casas que eram bares e restaurantes. Aí a gente já teve Média no Pontão, tinha a versão brasileira, que até hoje também existe, que foi um fenômeno. A gente já teve restaurante japonês, a gente teve o Maia, que era um super complexo, que tinha operações gastronômicas, tinha entretenimento e tal. E a gente tinha os projetos de alguns shows, dentre eles FanFest, Tardezinha, etc. Todos bem fortes, por exemplo. Todos gigantes, assim, e a gente chegou a receber mais de 300 mil pessoas no ano só na parte dos eventos. A gente recebia nos bares, aquelas bares que realmente faturavam muito, muita representatividade. E Pedrão, como é que é, até hoje, assim, da vida pública, a gente vai chegar no Patinho Feio, que tá bombando atualmente em Brasília, mas lidar com esse tanto de gente, velho. Me explica como é que é tanto a parte humana da coisa, quanto os bastidores. Então, que eu tenho certeza que tem muita gente, eu mesmo tenho muita curiosidade, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar contigo e ver um pouquinho dos bastidores, mas assim, a gente só vê o negócio em pé funcionando, a música tocando e todo mundo se divertindo, mas como é que é para fazer isso acontecer? Cara, a gente aprende, eu sempre sou brasileiro, ainda tenho muito para aprender sobre tudo, mas a gente aprende fazendo um negócio andar. Então, eu acho que o empreendedor tem um pouco dessa característica, ou a grande maioria. Fica uma cidade nervosa. A gente pensa assim, bora fazer um festival de um mês aqui. Vamos. E agora? Coloca o negócio para andar, vê o problema que está dando e vai resolvendo. Eu acho que isso faz parte de nós. Mas no caso do FanFest, que era onde a gente tinha um alto fluxo de colaboradores, de público, etc., a gente tinha 1.500 pessoas trabalhando. Nossa, e a gente recebia por dia 15, 20 mil pessoas, contando o período diurno e o período noturno. Então é uma puta estrutura, é algo realmente muito complexo. E a gente foi evoluindo, né? Não começou assim, começou em 2017. Um festival para 50 mil pessoas, no período de 3 semanas, mas que a gente decidiu 45 dias antes. Sempre tem uma loucura envolvida, né? E aí, no ano seguinte, a gente evoluiu, a gente já quase dobrou esse público. A gente já preparou 50 dias antes. Preparou um pouquinho mais. E aí a gente foi evoluindo e esse é o caminho natural, acho que até porque qualquer tipo de negócio tem risco envolvido. Sim. Quando a gente vai evoluindo, começa um pouco menor, cresce, a gente mitiga esse risco. Não vai deixar de existir, mas mitiga. É um trabalho que a gente tenta fazer, né? A maioria dos empresários eu vejo que tem algumas características que são fundamentais para que o negócio prospere ou cresça, mas boa parte deixa falhar essa parte técnica, que é burocrática, que por vezes é. Então a gente tem que tentar encontrar arrumações onde haja valores agregados nessas duas searas, né? Estratégica, criativa, etc., para que o negócio prospere, aumente e tenha sentido comercial, tenha demanda, mas essa parte de gestão, às vezes, ela é deixada de lado e ela é tão importante quanto, né? Porque um não vai funcionar sem o outro. Se tiver uma gestão, você não consegue crescer. Ou às vezes trava o seu crescimento. E você tem que destravar a gestão para crescer. Se você tiver só essa parte criativa, estratégica, de venda, etc. e tal, não tiver gestão, vai chegar uma hora e não ano. Já tá vendendo as peixes por nós. Isso aí vem com experiência, né? Com certeza tem gente que já nasce organizado, mas na nossa experiência é minoria. E é o que é, né? Porque a não ser que você já ou venha de uma família estruturada ou já tenha trabalhado com negócios, em geral, uma estrutura empresarial, você meio que descobre, né? O pai de João Paulo, a minha família também do mercado privado, então a gente nasceu, o pai dele é contador, eu sou contador de formação, a gente tem certa familiaridade, e mesmo assim, todo dia a gente descobre um negócio novo que a gente tinha que já saber.
Mas, poxa, você é do entretenimento, ainda é, né? Mas para fazer o entretenimento acontecer, o tanto de burocracia que tem por trás, isso aí vai descobrindo, né? Hoje eu acho que já está calejado. A gente tem, não sei trazer os números de fato aqui, mas a gente sabe que a maioria das empresas fecham em um curto período de tempo após que elas foram abertas. Eu já vi tudo quanto é número. 90% do primeiro ano, 60%. É muito, é mais Eu vi 80% nos primeiros 5 anos. Isso. Que costuma fechar. Obviamente, essa informação ela nos traz o que a gente está acabando de falar aqui. A grande maioria das pessoas, às vezes, tem uma boa ideia, tem uma boa intenção, mas você realmente não tem esse olhar cuidadoso para a parte de trás. Às vezes a pessoa começa um negócio somente com a paixão ali pelo negócio, pelo que ela tem a oferecer, mas falta a parte da gestão por trás. Que aí tem muito caso de gente que começa ali a vender alguma coisinha, aí começa a crescer, aí contrata alguém e começa a querer montar mesmo um negócio em cima de algo que às vezes era pequeno, era um hobby, uma renda extra muitas vezes. Só que aí a pessoa monta aquele negócio, ela não sabe vender ou ela não sabe gerenciar o negócio. Ela sabe, às vezes, sei lá, fazer aquele trabalho, aquele serviço muito bem. Só que isso não é o bastante, né, para você ter um negócio. Acaba que, para você ter um negócio, muitas vezes você saber fazer bem o produto é o menos importante, que você pode contratar alguém que sabe fazer bem. Perfeito. Você tem que saber gerenciar as pessoas no negócio, olhar um olhar estratégico. Isso é mais importante do que você saber prestar o serviço. Eu hoje é difícil você me ver falando que eu tenho certeza absoluta de uma coisa, porque eu sempre gosto de pensar e ponderar todos os olhares ali, mas isso hoje eu sou bem fixo nessa linha. Eu acho que pessoas especialistas, elas são extremamente importantes, mas dentro de negócio, eu vejo uma característica que é muito mais fundamental para pessoas que sabem fazer boas conexões ou que sabem ter um olhar generalista sobre a coisa para que você consiga ter um olhar com amplitude realmente para entender, para enxergar lá na frente, para ver onde eventualmente tem falha, que você faça conexões certas para que aquilo ande, do que eventualmente se você se especializar muito numa área, porque você vê, dentro de qualquer negócio a gente vai falar da parte administrativa, contabilidade, financeira, etc. Tá um mundo. Exato. Cursos aí de gestão, de graduação, etc. Tá. A gente vai falar na parte de marketing e, porra, um mundo. Com graduação, formações. A gente vai falar na parte comercial, de venda, gestão de estoque, logística, etc. Tal. É um mundo. Então, estratégia de como o negócio funciona, entender qual que é a demanda de público, onde que aquele se encaixa, etc. É outro mundo. Então, a gente tem e ainda tem outros dentro de cada nicho de negócio, etc. Então, como que a gente vai ser bom nisso tudo de maneira extremamente profunda? É muito difícil. Sim. E eu acho que nem seja o caso, na minha opinião. Então, eu realmente acho um olhar mediano sobre as coisas, mas um bom olhar sobre tudo, eu enxergo muito mais valor. Eu concordo bastante nesse raciocínio e eu vou te falar, inclusive já abrindo uma aspas para te elogiar nisso, porque não é fácil você conseguir ligar todas as pontas, colocar os especialistas para trabalharem e fazer tudo de forma coordenada para o negócio acontecer. É muito difícil mesmo. A gente se desdobra todo dia para fazer isso. Eu vejo você fazendo isso numa operação e várias operações hoje no Patinho, que a gente vai abrir para você contar aqui, a gente que é cliente fiel. Fazer tudo funcionar, galera, todo mundo sabe que é difícil, mas vocês não têm ideia do tanto que é difícil. Eu vejo você fazendo isso com mais todos os dias. A gente tem o prazer de conseguir trabalhar no dia a dia na nossa especialidade aqui e compor isso daí. Então agora já abrindo também, Patinho Feio é a nova página aí dessa história bacana que você já mostrou pra gente. E conta como é que surgiu. Eu já escutei, inclusive, tá tendo lenda urbana, já me explicaram 2, 3 vezes diferentes como que surgiu, por que veio o nome, tudo. Eu falei, que isso? Como que é? Contou uma, o outro sozinho contou outra. Conta a verdade pra gente, como é que surgiu esse Patinho Feio? Quando eu saí desse grupo empresarial que a gente tinha, eu fiquei alguns meses, salvo engano, 6 meses, quase um ano, um pouco sabático, pensando onde eu queria ir, o que eu queria fazer, que passo que eu queria dar. Eu me dei esse tempo, foi bom demais. Legal. Só que, obviamente, eu fiquei durante 15 anos trabalhando nesse segmento do entretenimento e sei fazer bem. Então, dado o momento desses meses que eu fiquei pensando no que fazer, depois eu vou entrar com outras coisas que me atraem hoje, mas dado esse momento eu vou sei fazer isso muito bem, porque não estar mais nesse segmento não faz sentido, não é razoável. E aí eu voltei a pensar sobre isso. Quando eu me abri para pensar sobre isso, obviamente eu fui estudar o mercado de novo, porque quando a gente está nas operações a gente fica um pouco... Sim. Outro mundo ali, né?
me dá o luxo, que foi importante, estudar o mercado. E nesse estudo do mercado, eu acompanhei algo que já sabia, mas vi que realmente era uma realidade absoluta, um comportamento cultural que retomava o consumo da alimentação fora do lar, de um bar, etc e tal, de maneira mais intimista, um boteco mais informal, sem grandes pompas. O pessoal estava gostando cada vez mais disso. Eu acho que a gente tem alguns bons exemplos aqui em Brasília, tem números fora também, então isso era uma realidade. O boteco ele é uma instituição cultural do Brasil desde sempre e isso está vivo mais do que nunca, novamente. Então, isso é um ponto importante para mim. Eu deixei isso guardado na gavetinha ali, porque me fez muito sentido. Uhum. Eu falei, bom, a gente tem alguns bons exemplos, tem bastante operação para tá surfando essa onda. Se for só isso, pode dar certo, é legal, tá, mas por que não ir além? E aí continuei esse estudo e vi algumas operações que mesclavam de maneira desburocratizada o consumo do vinho. E aí isso passou a me atrair um pouco mais. Porque no Brasil, enquanto no resto do mundo só me engano, o consumo do vinho está diminuindo um pouco por alguns fatores. No Brasil, ele ainda está crescendo, está amadurecendo o consumo do vinho. Então, essa pegada de ser um pouco mais informal, desburocratizar o consumo do vinho, por que não misturar esses dois mundos? O do vinho, a priori é algo chique, cheio de pompa, de regra, etc e tal, e essa instituição cultural do Brasil, que é o boteco. Isso faz sentido? A priori não faz nenhum sentido. E dentro de casa, isso era a minha realidade, basicamente, da minha família, etc. Minha esposa, ela ama tomar um vinho, mas ela não curte, até gosta, mas não com uma frequência absoluta em um restaurante super chique, onde vai ficar todo mundo com uma formalidade absoluta, mas ela ama vinho. Se você vai num bar de vinho, você tem meia dúzia de long neck quente, não tem opção, é um ambiente um pouco mais... Cada um quadrado ali. E eu gosto de um boteco, gosto de tomar um chopp e tal, eu gosto desse ambiente informal, varanda, legal, contra amigo. E quando você vai nisso, você tem 4 rótulos de vinho, que são via de regra ruins, e você não agrada nenhum nem outro. E isso não faz sentido para a grande maioria das pessoas que se misture. Só que por que não misturar? Pode acontecer de maneira harmônica. E aí surgiu o nome. Então, assim, foi uma demanda de pesquisa de mercado, foi uma demanda que eu encontrei em casa, então eu falei, pô, essa demanda existe, eu vivo isso. Então, mesclei o tudo, mesclei com o que eu vivi em casa. E aí o nome saiu por causa disso, porque são duas coisas que elas não têm uma sinergia, pelo menos no olhar inicial. Depois a gente percebe que, como na história infantil do Patinho Feio, era um patinho feio, mas depois se descobriu que na verdade era um cisne. Ou seja, que muito mais fazer sentido, fazia muito sentido. Então, agora está provado que faz muito sentido. Então, toda a amarração dessa história foi de pesquisa, foi de estudo, foi de entender demanda de Brasília, de fora, e aí chegou na parte do branding, de como juntar isso de uma maneira que fosse criativa, chamasse atenção, tivesse uma sinergia com o público. Eu acho que a gente conseguiu fazer essa amarração de maneira adequada. Nós conseguimos. Eu lembro, eu tive o privilégio de você vir aqui para uma reunião e você mostrou o dia que, ou na semana, enfim, tinha acabado de sair, não tinha nem divulgado. Você falou, João, olha aqui, ficou pronto o manual de marca. Eu fui um dos beneficiados, eu cortei fila. Eu sou fãzaço e não pouco palavras, sempre elogio para você, para todo mundo que quer ouvir. O Patinho Feio realmente. E eu gosto de bar, de boteco, tudo, mas também não frequento com toda essa frequência do mundo, não sou assíduo. Quando eu saio de casa, eu patinho. Então, assim, tá provado. E essa parte do branding eu acho algo muito legal e que a grande maioria das pessoas não perdem, que na verdade não perdeu um investimento de tempo e de dinheiro, mas não querem gastar tempo com isso. Querem criar uma marca de qualquer jeito, colocar um negócio para rodar, e todo esse arcabouço que é feito antes, qual o tom de voz, tipo de comunicação, de comunicação que você vai ter com o cliente, cores, formatos, como que isso vai fazer sentido com a proposta central do negócio, parece que é preciosismo, detalhe, mas é algo que eu vejo cada vez mais que faz uma diferença absoluta, principalmente para tornar o negócio algo que perdure, que dure muitos anos, porque realmente tem que ter um arcabouço dessa parte de comunicação, de branding, muito bem feito, muito bem amarrado com todo o resto que você vai entregar. Sim, é esse diferencial e deixar isso claro, esse diferencial, acho que é muito importante, principalmente no mercado como o seu,
que é um mercado que você tem que mostrar um diferencial, porque bares, restaurantes, tem vários. Como é que a pessoa vai saber que aquele é o lugar que ela deve ir? Ela realmente encontrar aquela comunicação, esse branding e ela se sentir, ela se enxergar naquilo, né? Ver que é um ambiente que ela vai se sentir acolhida, que ela vai gostar, que ela vai encontrar o que ela realmente está procurando. Se não tivesse trabalho antes, a pessoa pode até às vezes enxergar ali, tem um restaurante, um bar ali, mas não me chama atenção. E aí é o que realmente faz a pessoa querer ir lá. Eu acho que tem algumas cidades no Brasil, no mundo hoje, Brasília é uma delas, que o sarrafo subiu um pouco de entrega. O público hoje, ele sabe o que é bom e ele exige que seja bom porque ele está pagando por isso, etc. Então o sarrafo subiu muito. E ter o só não, porque já é difícil pra caramba, mas ter um ambiente legal, um atendimento legal, um produto legal, é muito difícil, mas felizmente ou infelizmente, mas eu acho que até felizmente, trivial. Isso é básico. Ou você entrega isso e você já está fora de cara. E aí, hoje, eu enxergo cada vez mais a importância de você ir além disso. Você envolver um marketing muito bem feito, a criação de um branding muito bem feita. A tecnologia, para mim, é um ponto essencial hoje de todo tipo de negócio. Eu estou me debruçando muito em alguns estudos de inteligência artificial de como eu posso trazer isso para dentro do negócio, para que não só pelo fato de tirar trabalho da operação, mas para alcançar mais pessoas de forma automática e que isso seja próximo e que isso surta efeito. Então, eu acho que esse olhar para a marca, para inteligência artificial, para outras coisas que não só essa tríade, que é o básico, é essencial para quem quer ir além, né? Eu acho que quem não está fazendo isso vai ficando para trás e o básico bem feito tem que ser entregue. E essa parte de inteligência artificial que você falou aí, o que você já chegou a olhar que encaixa assim no seu segmento? O que você acha que dá para que você já enxerga que é possível de se já viu alguma coisa nesse sentido? Tem bastante coisa, agora eu estou amarrando esses pontos. A gente escolheu por um sistema que é bem mais caro que esse tem no mercado, para que a gente tivesse toda a informação de maneira extremamente precisa do tipo de comportamento. Dentro das nossas praças ali estabelecidas, onde são os maiores calores de consumo? É na praça A, na praça B, na praça C. Legal. É o que é externa, interna, são os garçons que atendem, e aí podem ter uma série de justificativos. O que esse cliente consome? Então a gente tem todo o cadastro do cliente, o que ele consome. Ele é o cliente da cerveja, ele é o cliente de vinho, ele é o cliente de drink, ele vem com a família, ele vem com amigo. Então a gente está mapeando todo o comportamento de consumo de maneira detalhada através de um sistema. Todo cliente que entra no Patinho, ele faz uma comanda individual, isso é bom para o cliente, para a gente está colhendo a informação que digna, e através disso a gente vai conseguir fazer um tráfego pago que seja direcionado para esse cara. Então, o cara que vai no happy hour que gosta de pagar um pouco mais barato no happy hour e tomar cerveja depois do expediente. A gente vai fazer uma comunicação de happy hour específica para esse cara. Então a gente vai dar um tiro de sniper em vez de soltar um canhão, e a gente economiza mais assertivo. Mas, além disso, uma coisa que eu venho estudando bastante, eu acho que muda muito o jogo, é a parte de comunicação direta com os clientes. Seja através de WhatsApp, obviamente, seguindo toda a legislação e respeitando o momento e o espaço do cliente para que não seja invasivo, mas seja o WhatsApp, seja o e-mail, qualquer tipo de vínculo que você mantenha com esse cliente numa data de aniversário. A gente está 30 dias sem ir no espaço, a gente sabe disso, então a gente tem que trazer esse cliente de volta. Isso eu acho que tem muitas indústrias e outros tipos de negócio que tem isso rodando perfeitamente. Mas para a gente da alimentação fora do lar, quase ninguém faz. E para mim é um grande X da questão para quem vai perdurar e para quem vai estar representativo no mercado. Então a gente está olhando muito para isso, está estudando muito, já tem bastante. Todo o arcabouço ali a gente já está estruturado e agora a gente está fazendo essas operações. Aqui é uma operação nova de 6 meses, então a gente, obviamente, estava organizando casa, estoque, operação, deixando tudo redondo e agora a gente já está focado 100% nisso. Pô, que legal. Essa parte aí que você viu de mapeamento do cliente ideal, pô, isso aí é genial. Porque é super importante para o negócio, né? Você entender exatamente qual tipo de cliente que está frequentando, o que ele mais gosta, até para você desenvolver melhor o cardápio, escolher melhor as seleções de bebidas, de alimentos. E às vezes a gente tem uma ideia que vai ser uma coisa e quando a gente bota para rodar, a gente vê que é diferente. Às vezes você tem uma ideia de um público-alvo, aí você vê, pô, mas quem está frequentando é um público um pouco mais novo do que eu achava que seria. E a gente só descobre isso no dia a dia, né? Mas tem que coletar os dados, sem os dados não dá para saber.
E isso é até mais eficiente do que rodar, por exemplo, pesquisa. Eu já vi uma vez um estudo falando que as pessoas têm muita dificuldade em preencher pesquisas porque nós mesmos não sabemos dizer o que a gente pensa. Sim. Então, às vezes, você acha que você gosta de tal coisa, mas as suas ações estão diferentes. Mas ações não mentem, né? Então, se você realmente está comendo, o volume de bebida que você bebe, os horários de maior frequência, tudo isso é... Eu acho que o dado em si, as pessoas elas estão tendo. Tipo, a maioria dos sistemas ele entrega, etc. e tal, mas você conseguir enxergar esse dado e trazer ações em cima do dado que você está enxergando, quase ninguém está tendo esse cuidado. E aí é que eu me gato, né? Olha que interessante aqui, a gente está conversando agora do Patinho Feio, que é um... Como que você classifica? É um gastrobar? É um boteco? É um restaurante? Ele atende todas essas frentes, mas como é que você define o Patinho hoje? Eu acho que é um boteco diferente por natureza. E a gente está falando desse boteco, e até então a gente passou por gestão, cliente, dados. Pouco a gente falou, por mais que tudo ali é uma delícia. Eu acho que eu já provei todo o cardápio, sem gracinha. Mas a gente falou aqui de business, do que você está pensando ali por trás. Isso foi uma pergunta que eu fiz lá atrás, até não falando do Patinho, mas isso vai para todos os lados do negócio. O que está acontecendo nos bastidores? O que o Pedro Caetano, idealizador ali do Patinho Feio, está fazendo para continuar deixando o patinho que o pessoal sempre vê a mesa, vê o chopp gelado, o que ela tá comendo, tá gostoso, mas olha o tanto de coisa que tá passando por trás, que já aconteceu, que tá acontecendo, para onde você tá enxergando. Eu sou fascinado por isso. Eu acho realmente que esse papo não é todo mundo que tem. Eu acho que o sucesso que você já teve nas outras operações, está tendo com o Patinho isso tudo, sai desses detalhes que você falou. Não é besteira. Eu acho assim, eu já negligenciei muito brand, inclusive é algo que eu tenho que estudar o resto da vida, não sou do marketing, mas eu comecei a respeitar muito mais. E o Patinho é um desses exemplos, porque eu vi o manual de marketing legal e depois eu vi isso acontecendo. Estou vendo acontecer, estou participando disso acontecendo. Eu vejo a diferença que essa atenção aos detalhes resulta, né? Tal. Em relação ao produto, o que a gente vem tá olhando para as próximas etapas aí, o que a gente já entregou, na parte de gastronomia, a gente se propôs a fazer uma comida simples, mas bem feita. Então, era uma comida popular brasileira, que a gente, óbvio, tem identidade, tem coisas específicas que só tem no Patinho, mas a gente quis trazer uma comida popular brasileira muito bem feita. Eu acho que as pessoas estavam procurando hoje cada vez mais. Isso era uma dos pilares ali que a gente tinha da parte de gastronomia. Na parte de bebida, a gente tem algumas apostas interessantes para o Patinho, na minha opinião. Uma delas, que a gente não pôde colocar em prática, e eu explico por que agora, a priori seria uma carta só de vinhos nacionais. Conceitualmente, isso fazia parte da criação da história do Patinho, etc. e tal. Quando a gente foi para a prática, a gente viu que não daria para ser feito, ou pelo menos não por enquanto. Porque o custo do vinho nacional ainda é alto, a dificuldade com logística ela é um pouco um pouco maior do que os demais. Então a gente viu que talvez operacionalmente isso foi uma operação nova, fosse trazer mais dor de cabeça do que solução. Então é uma visão que a gente quer trazer, produtos locais e produtos nacionais, só que ficou para uma próxima etapa. Dentro dessa parte de vinho a gente ainda tem, já que a gente se propôs a desburocratizar o consumo do vinho, um vinho artesanal, uma torneira, que a gente vai implementar em breve. Legal. Então, essa parte de vinho, parte de gastronomia, parte de coquetelaria. A gente, aqui em Brasília, transformou a coquetelaria de Brasília, o cuidado que a gente teve, a gente já ganhou inúmeros prêmios voltados para a coquetelaria e eu sabia da importância disso para o negócio, porque hoje é algo que se consome muito. Mas, para diferenciar e já surfando essa onda do novo comportamento cultural das pessoas, a gente tem algumas ótimas opções de drinks sem álcool. E aí não é só um drink que já existe que tira o álcool, uma composição extremamente simplista do drink sem álcool. É um drink com complexidade, onde a gente fez estudo, trouxe profissional de fora, para que fizesse o estudo, e a nossa ideia é que a gente tem uma carta com 15 opções só de coquetéis que são drinks sem álcool. Então isso é legal. Isso é uma outra aposta que eu acho que vai diferenciar bastante o Patinho. Vai entrar. A gente já tem 7 opções, a gente ainda vai dobrar essa carta e a gente vai passar a comunicar isso de maneira diferente, cuidado diferente, porque realmente eu acho que as pessoas elas estão com uma mudança comportamental, cultural, que
está indo um pouco por esse caminho. Eu mesmo, assim, não falar que eu não bebo, de vez em quando socialmente bebo, mas bebo muito pouco, menos do que o comum. Então, para mim mesmo, escutar um negócio desse, e tá sendo tendência, né? Eu vejo toda hora, quando eu leio alguma notícia que a geração Z, Y, chama, qual geração que vier aí já tá podendo beber? Eu acho que a próxima da minha, eu sou Z, acho que a seguinte já tá bebendo também. Mas é tendência o pessoal diminuir o padrão de consumo anterior das gerações dos pais e tudo mais. Eu mesmo não bebo, meu pai gosta de uma cerveja e provavelmente o meu irmão que está com 16, lá nos 18, ele vai ter um padrão de consumo diferente. E isso é um desafio que você mesmo já tocou aqui, que você teve que desmistificar, estudar. Você vai seguir estudando enquanto tiver que estudar, né? Porque é mutável, né? Isso deve ser um grande desafio. Mas eu acho que também é uma das belezas dos negócios, assim. A gente não pode parar. A partir do momento que a gente se acomodar, ou porque o negócio deu super certo, ou porque a gente se acomoda no meio da operação dele, né? Tem tanta coisa acontecendo, a gente vai apagando incêndio daqui de lá, a gente vai se acomodando com o natural do ser humano. Mas a partir do momento que você deixa isso acontecer, você vai perdendo a mão do seu negócio. E aí depois vai ficando mais difícil acontecer. Então, assim, não pode parar de estudar, não pode parar de perder. Você para, a inércia entra no jogo, né? Tirar do lugar, começar a se movimentar é muito mais difícil do que tocar um negócio que a roda já está gerando, né? Essas mudanças de mercado, elas são desafios, mas abrem janelas de oportunidade para que você possa diferenciar, porque quem não consegue se atualizar vai ficando para trás, né? E aí quem está ali de olho mesmo, trabalhando em cima, observando, coletando os dados necessários e se adaptando, é quem continua o jogo de longo prazo. Parece balela, mas é uma grande verdade, né? Hoje a nossa realidade é que o mundo é muito mais dinâmico e rápido. Sim. Antigamente, há 10, 20 anos atrás, um bar, virar um bar extremamente tradicional, não mudasse nada, não mudasse cardápio, não mudasse ambiente, não mudasse nada, poderia perdurar. Até às vezes um ponto forte, né? A tradição imutável ali. Tem alguns que se sustentam em cima disso, né? Mas tem que ter um nome muito forte, muito antigo, né? Para conseguir segurar isso. Aí acaba que os novos negócios têm que estar sempre se atualizando. E aí, com o tempo, ele vai se tornando algo ali que se torna clássico e popular e vai ter seus pratos e suas bebidas clássicas, que aí que ele vai manter porque faz parte da tradição dele. É tipo, sabe, tipo a Dom Bosco, assim, imagina se ela lançou uma pizza diferente. E vai pedir a pizza diferente. Mas será que, obviamente, isso é uma coisa que é até difícil de responder, até pelo respeito da entrega que é feita e da história. Mas será que as próximas gerações elas vão ter essa compreensão da mulher que a gente tem? A gente está virando, tem as gerações anteriores, a gente está aqui considerando que a gente está um pouco na meio aqui, tem as próximas. Está mudando tudo tão rápido, o comportamento de consumo está mudando tanto, que será que esse valor do clássico Vai se manter tão forte, né? Essas são dúvidas que a gente tem que ir acompanhando. E eu sou fã absoluto da experimentação do negócio. A gente tem que ficar experimentando as coisas, ver o que funciona, voltar atrás. Puxando uma sardinha aqui, Pedrão. Agora, olhando para o J ali, a gente já trabalhou antes, agora estamos nessa empreitada junto com todo o prazer do mundo no patinho. Vende o nosso peixe aqui. O que é uma gestão, e não só financeira, mas englobando a financeira, mas uma gestão profissional dentro de um bar, que é entretenimento, mas a empresa está andando. O que você sente que tem que olhar mais, ou que você apanhou demais e hoje já melhorou? Quais são os desafios nesse termos de gestão de um empreendimento? Que é um empreendimento, é uma empresa, tem um CNPJ por trás que normalmente o pessoal não enxerga, né? Você como empresário, o que o seu dia a dia ali, a gestão financeira e gestão como um todo auxilia? Eu acho que, amarrando os pontos do que a gente trouxe há pouco de maneira mais rápida, eu acho que quando a gente tem a visão e dados sobre estratégia, sobre o negócio como um todo, e a gente tem a possibilidade de trazer especialistas numa parte tão crucial do negócio, que é a financeira, que é a parte de gestão, tem um valor enorme. Então, a gente, no meu caso, eu não sou um financista, não venho da área, tenho um pouco de conhecimento, mas não tenho um conhecimento extremamente profundo. Quando eu posso contar com especialistas para resolver essa dor e me deixar solto para que eu olhe outras coisas do negócio, que são alavancas de crescimento, essa é uma alavanca, na minha opinião, de sustentação, primordial. Mas alavancas de crescimento, estratégia, marketing, trazer mais cliente e tal, isso pode tornar o negócio mais rápido e eu vou contando com isso como base, como sustentação. Se você olhar para lá, se aqui tiver firme, né? Então, assim, quando você tem, que é o nosso caso, a gente traz parceiros, traz empresa para dentro, para que olhe essa parte
sensível e a gente tem confiança para que, sabendo que ele está sendo bem cuidado, está sendo olhado, está sendo estudado. Então, essa possibilidade que a gente tem de olhar para as outras coisas, isso tem um valor que assim, é absurdo. Eu vejo isso com amigos, a gente acaba conversando com muita gente no mercado. As pessoas elas têm que tomar tendem a querer tomar esse cuidado e às vezes ficam perdidas, porque querem fazer tudo e acabam não fazendo nada. Então é melhor, solto a mão do negócio um pouquinho, isso não quer dizer que não vá analisar, não vai olhar tudo. Inclusive você analisa mais, tá né? acontecendo. Aqui mesmo, na você nossa tem mais rotina, a gente está sempre falando de números, né? Então você está ali 24 horas por dia no grupo ali, vendo os números, acessando informação, tudo de maneira online e tal, tudo muito mais rápido. Só que sua preocupação, aquele trabalho, aquele labor que toma muito do tempo, você consegue tirar um pouquinho debaixo da asa, consegue prosperar o negócio de maneira mais rápida, mais inteligente. Então acho que esse é um casamento perfeito. Que massa, Pedro. Assim, a gente falou no outro episódio do podcast, inclusive, que não é toda vez, inclusive a minoria das vezes, que a gente tem a oportunidade de já iniciar a abertura do CNPJ e o trabalho do financeiro junto. Porque assim, a gente pode ficar 3 dias conversando aqui do tanto de coisa que você teve que fazer para colocar um bar de pé. Mas você que já é empresário de longa data, já teve experiência, a gente teve a sorte de trabalhar junto ali, a gente nasceu junto com o Batinho, né? A gente colocou e implementou a gestão financeira profissionalizada desde o dia 1, na verdade, desde muito antes do dia 1, né? E o trabalho, pro nosso lado, também fica muito bacana. E aí dá muito trabalho, né? Não tem mágica também, né, Pedro? Já viu tanto de gente que tem aqui no boteco, né? Mas a gente teve a sorte de começar do dia 0, isso ponto para você, porque não é todo empresário que ou tem essa experiência, ou às vezes sabe o que precisa fazer, mas não tem recurso ou prioridade para fazer. A gente conseguiu linkar todos esses atos aí, estavam alinhados. E tá dando o que tá dando. Também voltando para a atenção no detalhe, que a gente vem falando aqui o podcast inteiro, né? Tem muita gente que fala assim, mas o negócio é tão pequeno para começar a terceirizar as funções. Eu falo, pô, o bar nem existia e contratou a gente. Mas é isso, eu acho que o ser humano ele tem uma centralizar as coisas. O empresário, eu vejo isso muito no empresário, que quer centralizar tudo e tal. E se a gente não tem essa capacidade de soltar algumas coisas, deixar o negócio acontecer, você emperra, você trava, você cria mais burocracia, onde já é difícil. Então, assim, tem que mudar a mentalidade, de que não é ter um custo a mais, não é terceirizar uma parte importante. Isso eu acho que era o que as pessoas pensavam lá atrás, muita gente ainda pensa, infelizmente, mas não é sobre isso, assim, não é sobre um custo maior. E quanto vale você ter tempo para fazer outras coisas dentro do seu negócio? Exato. Muito mais do que eventualmente o custo que você vai ter uma terceirização dessa parte financeira. Se não vira até como um paralelo assim, às vezes o empresário ele tem medo de delegar algumas funções ali estratégicas, administrativas do negócio, ele tem medo assim, se eu chamar alguém aqui para mexer no estoque, o cara vai me roubar. Se eu chamar alguém para fazer tal coisa, ele não vai saber fazer como eu faço. Aí ele quer fazer tudo. Aí vai virar tipo aqueles bares de cidade do interior, que tem um cara atrás do balcão, ele faz tudo. Aí ele serve para você alguma coisa, ele vai servir na mesa, ele que puxa no estoque, ele que abre o freezer, ele que prepara a comida na hora, ele que faz o caixa. O cara faz tudo sozinho, só que nunca vai sair dali. Vai ser sempre aquele barzinho ali com um balcão e 4 meses de plástico para sempre. Mas você vê, a gente falou aqui de tecnologia e a gente está falando agora dessa atividade super importante da parte financeira do BPO. Eu tenho uma característica, nem todo mundo precisa ter, mas eu tenho uma característica expansionista. Você nunca vai conseguir expandir nada se você não atuar dessa forma. Porque você vai ficar barriga de balcão ali, o olho do dono tem que estar lá, você tem que estar dentro da operação, tem que saber o que está acontecendo. Concordo 100% com tudo isso. Mas se você ficar na barriga de balcão ali querendo fazer tudo, você não vai fazer nada bem e você vai ficar ali. Sim. Então, assim, são escolhas, não é a escolha que eu achei que fosse a melhor. Sempre a gente quis um caminho diferente. Eu acredito hoje, cada vez mais, vejo que é o caminho certo. Eu ando às vezes com a Samanta também lá pelas Açu e lá tem vários barzinhos, velho, minúsculos, uns barzinhos minúsculos assim, você vê que tem 50 anos o bar. É o mesmo bar há 50 anos, é o mesmo cara atrás do balcão, são os mesmos clientes todos os dias. E tá lá, assim, o cara tá satisfeito naquilo, mas é porque ele nunca vai sair daquilo. Porque ele é sempre, todos os dias o cara tá lá, ele faz tudo, não tem mais ninguém dentro do bar. No máximo tem uma pessoa ali dentro. Então essa visão aí de poder tocar um negócio gerenciário melhor, de poder você abrir, quando você terceiriza e contrata pessoas junto com você,
É impossível uma pessoa só conseguir realizar o trabalho de 5, 10 pessoas. Quantas pessoas tem hoje no Patinho trabalhando, a equipe total? A gente está com 38 funcionários. Olha só o tanto de gente. Bastante gente. Sozinho não vai dar pra fazer isso, né? Não daria, nunca vai dar. E assim, até falando, terceirizou tanto financeiro quanto qualquer área ali para ajudar a crescer. Agora já puxando para um lado mais para frente. O que é que Pedro Caetano enxerga no futuro ali? Ou para o Patinho, ou para qualquer outro. Eu acho que você deve ter 100 ideias aí nas caixinhas. Como é que tá o futuro ali? Tem até que controlar essa cabeça. É o desafio à parte, né? O Patinho, eu acho que assim, eu tenho intenção de começar negócio, abrir negócio para crescer. Então, o Patinho a gente abriu já pensando em expandir na hora certa e que isso aconteça de forma saudável. Só mesmo, a gente está falando que é um sucesso tremendo, mas muito novo ainda. Está engatinhando. Assim, no momento adequado, na melhor oportunidade, na melhor hora, eu acho que o caminho natural, pelo menos, a gente quer começar as coisas para ficar grande, quer começar as coisas para crescer, para aumentar. Então, eu tenho essa mentalidade. Então, naturalmente, eu quero expandir o Patinho, seja para outro lugar em Brasília, que isso tem que ser estudado, seja para outra cidade, seja um outro formato. Isso ainda tem que ser estudado. Eu estou focado agora em deixar a operação 100% redonda para pensar nisso numa próxima etapa, mas que já está ali na gavetinha guardada. Mas durante esse período que eu fiquei mais quieto, estudando o mercado, acompanhando, entendendo o que eu queria fazer, eu estudei muito sobre o mercado de saúde, o mercado que me interessa muito hoje, e obviamente no mundo tem inúmeras frentes, fortíssimo, tendência, realidade, então é um mercado que eu estudei bastante, eu estou com várias coisas engatilhadas, entendendo que passo eu vou dar nesse sentido, mas é um mercado que eu vou atuar muito em breve, eu quero trazer uma operação nova, a gente vai estar junto mais uma vez. Que legal. E a gente senta aqui no podcast para jogar no mundo. Que legal. Antes de abrir, então é um nicho, é um mercado que eu vou atuar, que eu quero entrar e a gente está ensaiando para entender como, quando e onde. Legal, velho. E, Pedrão, até pra gente, tenho certeza que isso aqui muita gente vai ter interesse, então anotei aqui para não esquecer. Você já tem aí uma longa atuação em diversos bares, por mais de uma década, vários anos. Tenho certeza que tem umas histórias muito engraçadas para contar, de coisas que já vivenciou aí nos bares. Escolhe uma. Eu tenho certeza que Que você pode vai falar porque pra câmera. eu mesmo já vivenciei vários. Você nunca foi dono de bar. Esse é o problema, né? A maioria delas a gente não pode. Mas realmente a gente já passou por tanta coisa, tanto nos eventos quanto nos bares, que é de impressionar a capacidade do ser humano de fazer coisa diferente, né? Mas teve um dia, não vou nem falar qual dessas operações, mas teve uma operação para trás aí, que uma cliente chegou, era sexo feminino, e a cliente estava é engraçado, ele depois que passa, é bem engraçado na hora. O que é ruim de viver é bom de contar. Isso foi engraçado. Isso é tão louco que a gente... Mas ela tava com surto psicótico e ela tirou a roupa no meio do... Que isso? Surto mesmo? Surto psicótico. Mentira. E aí depois a gente riu, porque, cara, passou, ainda bem, ele tava bem. Mas na hora a tensão, a adrenalina vai a mil, né? E é daí pra... Quando tem aquela placa assim, por favor, não tire a roupa no bar. Aí o pessoal olha assim, tem uma placa. Porque já aconteceu. Mas tem cada figura, tem cada situação que... Dá pra fazer um podcast só disso. Querendo ou não, a gente mexe com pessoas. Sim. No nosso caso, especificamente de evento e bar, de restaurante, a gente estava mexendo com algumas pessoas que estão bebendo ainda. E aí é o combo perfeito para o problema, né? Show, Pedrão. Aproveitando a risada e acompanhando pra gente fechar com chave de ouro, quem sabe faz ao vivo, tá? Sou um cliente novo, não conheço o Patinho Feio, eu vou sentar lá. O que o Pedro Caetano exige que a gente prove ali? Tem muita coisa boa, dá o norte. Olha, eu vou te falar, eu vou no tradicional porque realmente tá impressionante a cerveja que a gente está servindo. A gente hackeou o freezer a menos 10 graus. Eu não sei se a edição do podcast vai conseguir colocar, mas eu tenho uma foto do meu aniversário, umas 2 semanas atrás,
do Gomes segurando o exemplo prático, tá? Aquela lá. 10 graus, todas saem assim. Se não sair assim, eu devolvo o dinheiro. Ela tá saindo véu de noiva, a Heineken tá impressionante. Então, assim, é a pedida do brasileiro, a cerveja. E é a nossa rabada de feijoada, que é um buffet que a gente tá de sexta a domingo. Tá impressionante também. A última vez que eu fui lá, eu comi a feijoada, aí alguém, não lembro quem, chegou assim pra mim e falou, você provou a rabada? Aí eu, pô, vi lá, mas não peguei. Ele falou, não, então você tem que comer a rabada. Eu falei, não, mas já é o segundo prato de feijoada, não vou conseguir. Vai ficar pra próxima, então tá aí anotado, eu vou comer a rabada. É o prato brasileiro, rabada, feijoada e cerveja. Show de bola, Pedrão. Meu velho, muito obrigado. É um prazer Eu que imenso. agradeço. Não vai ser Maravilhoso. a única vez. Primeiro de muitos. Vamos nessa. Valeu, Valeu, galera. galera. Até a próxima, hein?